Pense com a própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Com essa frase a gente começa mais o Neurotônico e hoje meu convidado especial, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado por estar me recebendo aqui, Yuri. Deputado que é deputado federal, né? Ele também é por São Paulo, do PL, né? Membro da família imperial brasileira, cientista político, executivo internacional e escritor. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho que dá bastante curiosidade aqui com o senhor, que é acerca da família imperial, né? Me diga uma coisa, o senhor é o primeiro deputado federal descendente da família imperial que foi eleito? Sim, primeiro a ocupar cargo público eletivo. Eletivo, né? Meu pai, antes de mim, ele foi da Marinha e foi uma briga na família dele para ele entrar para a Marinha. Meu avô não queria que ele servisse a República. Então, tem essa mágoa um pouquinho, talvez? Eu acho que é mais a missão e é mais a responsabilidade de estar representando a história de uma maneira digna e, ao mesmo tempo, trazer uma luz mais verdadeira com relação ao que foi a República. Né? Então, acho que o meu avô, minha avó e meu pai me contou que foi um rompimento para ele importante. Né? Ele saiu, ele nasceu na França, nasceu no exílio, não sabe o que, ou seja, para ele não faz diferença, nasceu francês e veio para o Brasil, devia ter um pouquinho menos de 10 anos de idade, mas aí logo se encantou com o Rio de Janeiro e com a terra, mas também na sequência meu avô foi para o Paraná, para o norte do Paraná, em Jacarezinho. Que legal. Então, e foi tendo filhos, ele veio com 4 filhos, ele teve mais 8 filhos no Paraná, então a família cresceu. Aí meu pai gostava muito do mar. E aí foi um rompimento. Ele quis participar da Marinha, quis estar perto do mar. Então, acho que para ele foi o primeiro da família a romper. Primeira família a romper aquele negócio. Eu não participo. Não participo, tô distinto e estou morando longe da família, não está próximo. E vou estar servindo ao Brasil o que meu avô não queria que ele servisse. Então... E, deputado, quando o senhor foi eleito, deputado, entrou para a política, como é que a sua família percebeu isso? Né? Com relação à sua linhagem, como é que esse sentimento que a família imperial tem a respeito da República e como foi a receptividade de você agora deputado? Não, ninguém foi a favor. Não teve nenhum favorável. A verdade é essa. Nenhum achou ruim do ponto de vista ativo. Agora, passivamente, nenhum estava feliz. Estavam com muito receio de muitas coisas, que eu iria talvez macular o que é a história do Brasil, o que foi... difícil você, vindo de um passado como esse, você, num contexto completamente desprovido de tudo aquilo que dava prestígio e poder no passado, e agora você tentar vindicar aquilo, valorizar aquilo. Então você está desempoderado e entrando no sistema como qualquer outro. Então o risco de você fazer a coisa errada e representar a coisa errada é muito maior do que fazer da maneira certa. E eu sempre me coloquei como... eu nunca vou conseguir honrar, de fato, o que eles fizeram. Não é todo mundo que consegue fundar um país e ter várias gerações de fundadores e de entregas extremamente positivas e magnânimas, assim como eles fizeram. Perfeito. Ao mesmo tempo, então eu sei que é impossível honrar, mas eu acho que eu consigo não desonrar. Então, eu acho que eu estou nesse... Porque a gente sabe que, infelizmente, a política brasileira, né, tem muitas pessoas excelentes lá dentro, mas tem pessoas ali que são duvidosas, né? E às vezes o erro de uns acaba manchando a reputação da eu acho que toda a categoria, eu vou além. Eu acho que a categoria toda, não só todos eleitos, né? No Brasil, a credibilidade está a 0 ou abaixo de 0. Né? No minuto que você aceita como seus pares criminosos, então você está sendo flanqueado por criminosos, possíveis criminosos, às vezes você sabe que são, às vezes você não sabe. Mas a verdade é que o sistema é aberto e você não tem muito controle na entrada. E isso a gente vê reverberando. Né? Você vê que até, vamos num contexto mais próximo aqui, pelo menos até da minha realidade,
Constituição de 88, eu tinha 20 anos de idade, 21, então assim, final dos anos 80, estava no meus início dos anos 20 da minha vida, e eu notava muito bem que os discursos eram outros, as personalidades eram outras, você tinha eu diria que até a idade média era mais alta. Era. Eu lembro das imagens, eu via que o pessoal realmente era bem mais velho. Tinha Ulisses Guimarães, tinha uma pessoa Aureliano Chaves, tinha Maciel, tinha uma série de economia. Fora o Roberto Campos, foi maravilhoso. Então você tinha algumas referências parlamentares que você, puxa vida, olha que grupo, né? Você pode não concordar com ele. Eu não concordava muito naquela época. Mas tinha um grupo de força ali. Tinha um desejo mais genuíno de melhorar o país melhor do que tem hoje. Uma elite pensante. Uhum. Eu diria que ainda tínhamos aí talvez um eco de uma aristocracia, né, dentro desses que compunham. Mas agora não. Agora você tem um ruído extremamente vulgar que tomou conta. Então o debate público, o debate de política, o debate de política pública, o debate de visão de país, missão, nada disso entra nos discursos. É um grupo tentando aniquilar o outro. E então eu não vejo isso não é de hoje, isso é uma coisa que veio deteriorando, a qualidade dos parlamentares decaindo. E a verdade é essa, quando você tem um ambiente que é inóspito, você acaba atraindo gente que sobrevive tranquilamente, com tranquilidade no lodo. Né? Você começa a se nivelar por baixo. Concordo? Exatamente. Então, acaba gerando esse tipo de atração. Mas isso não é só do parlamento, do legislativo. Eu até estou escrevendo um artigo exatamente nesse tema, que o que a gente está vendo? Quando você tem um sistema aberto a criminosos, e a serem tomados por criminosos, dominados por criminosos, ou gente que não está vinculada com a sociedade ou com uma visão de país que seja de fato uma visão mais positiva, o que está acontecendo? O sistema não criou aquele grupo de pessoas que possam passar um julgamento e ao qual você se envergonha de fazer essas coisas. Uma coisa que seja bem definida. Esse grupo aqui eu não quero Pois fazer parte. Imagina, hoje você não tem limite de fazer uma coisa que é sem pudor, ou que de fato é ruim ou criminal. Você não tem muito esse limite porque não tem um grupo, de fato, que é um avalizador dizendo, olha, você está indo bem, você está indo mal, como se fosse um pai. Né? Um pai, uma família distinta que você quer honrar. Então você não tem esse grupo que você quer honrar. E você está ali tudo na mesmice. São todos ali no igual. O igual é muito ruim, não tem essas virtudes. O igual está cheio de vícios. Então você criou uma burocracia que gera esse tipo de comportamento através de seus incentivos. E eu acho que isso eliminou todas as pessoas que seriam essas pessoas de bem, a quem você teria uma referência. Uma referência de seguir um legado. Seguir um legado e de se envergonhar quando você erra. Né? Hoje isso não tem mais. Sabe o que eu percebo, deputado? Que parece que acabou um pouco, acabou totalmente, talvez, um projeto de governo, de país. Não há um projeto de país. Não há nem um pró-álcool do tipo assim, olha, pessoal, vamos mudar nossa matriz, como aconteceu na década de 70 e tal. Porque assim, não há. Eu acho que, inclusive, a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a questão da polarização também, que eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em ver o outro não ganhar do que, tipo, beleza, quem é dessas pessoas disponíveis o melhor que vai realmente ter um projeto para o país? E aí eu trago uma reflexão também para o senhor. Será que o seu primeiro passo, como alguém que está destoando do pensamento padrão da família real, foi para a política, está procurando fazer diferente, será que isso aí não seria um início para tentar resgatar algum senso ou sentimento patriótico que hoje não existe mais? Patriótico assim, não é pró-Bolsonaro, não é para vestir amarelo, estou falando assim, é para defender o nosso país, é para amar, é para não gostar de altos impostos, é não gostar de ter nossas fronteiras violadas.
é um sentimento mesmo de amor à pátria, que talvez não esteja mais tão... Sim, eu acho que a minha eleição, eu consegui me eleger e eleger a segunda vez também. É uma nova realidade de consciência. Então, um reflexo da consciência que existe na sociedade. E eu acho que essa consciência ultrapassa qualquer tabu e qualquer preconceito que possa existir dentro de origem, de privilégio, de status e de experiências que possam me diferenciar. Então, essa realidade eu acho que é muito positiva. E é daí que eu acho que eu traço, daí de onde vem a minha esperança. Eu não tenho esperança nenhuma que esses representantes sejam criados pelos sistemas institucionais. Eu não tenho nenhuma esperança nas instituições, na capacidade delas de gerar essa elite de alta consciência e que vai sempre fazer a coisa certa e virtuosa. Eu não tenho nenhuma expectativa das instituições. Mas eu vejo que pode vir da sociedade. A sociedade tem que ter isso dentro dela. Tem que ter essa vontade de ter gente do bem querendo fazer a coisa certa durante um longo período e que seja majoritário. Né, que tenha um poder efetivo para fazer as grandes mudanças. Né? Não adianta também ser uma minoria e ficar ali num cantinho acuado por esse lodaçal de ataques. Sim. Você tem que ter uma pujança projetada que tenha a sua legitimidade da vontade popular. Entendi. Então, dentro desse contexto, eu até olho a minha candidatura, a minha eleição, como sendo uma coisa totalmente fora da curva. Lembrando que o contexto que a gente vivia até 2018, qualquer um que quisesse ser eleito tinha que vir com aquela narrativa. Tem que vir do povo, de uma origem humilde, tem que ter sofrido tanto quanto a realidade da população. Senão não pode falar. Senão não pode estar representando a população. É engraçado isso, porque o pobre debaixo da ponte e o rico bilionário brasileiro é cidadão como qualquer um e merece ter a sua representatividade. E uma coisa não anula a outra. Muitas pessoas falam, eu acho que isso é um discurso muito da esquerda, de acabar com os bilionários, que não sei o quê. Por que o Elon Musk não doa o dinheiro dele? Gente, isso é um absurdo. Primeiro que se isso acontecesse, ia dar $1 para cada. Entendeu? Isso não resolve o problema do mundo. Segundo que muitas dessas pessoas que chegaram onde chegaram foram pessoas que criaram emprego, que criaram cidades, fundaram cidades, entendeu? Então, eu acho que cada um tem o seu tijolo na construção de um país. Né? E eu acho que isso é um rompimento com um modelo político que já está falido. O modelo político que está falido é esse de política identitária, em que somente uma identidade... É preconceituoso esse modelo, na verdade é isso. Só essa identidade é que pode representar o povo brasileiro. Só quem tem essas identidades, né, faz parte dessas minorias, ou entende esses grupos aqui de trabalhistas. Então, só essas identidades são as boas, são as legítimas. E só essas são brasileiras e querem o bem do Brasil. Então, o que está acontecendo é o rompimento disso. Né? A população já está vendo que isso não cola. E eu vejo até quem é o meu eleitor. Eu tenho até um problema até hoje, né? Definir quem é o meu eleitor. É mesmo, deputado? Porque ele é de todo plano. Ele ultrapassa status, origem, raça, não é, então, social. uma elite monarquista, não. Direitista? Não. Facilitaria muito para mim, até como... Sim, a comunicação, né? Muito. Como deputado, de saber exatamente quem é o meu eleitor. Eu não sei, porque... Eu vejo que quem está recebendo a minha mensagem são pessoas de consciência. E a consciência, ela bate em qualquer um. Ela transcende qualquer condição social, qualquer origem, qualquer raça. Ela transcende isso. Concordo. E a mensagem, por acaso, está vindo de mim. Por acaso está vindo de mim que não vem de uma condição de identitária criado pela esquerda que dominou a opinião pública durante muito tempo, da opinião pública, os valores públicos. Então é isso que eu acho que também a gente está começando a ver uma mudança. Você só se projeta como sendo um país rico, capaz de exercer hegemonia e trazer tudo de bom para si, quando a sua sociedade se vê assim.
A sociedade brasileira precisa se ver como líder, como uma sociedade importante, que tem algo, uma missão importante para a humanidade, que tem uma mensagem importante, e que essa seja dentro de cada um de nós, seja lá dentro de cada um de nós. E para você ter isso, você tem que eliminar tudo aquilo que é perdedor, tudo aquilo que enfraquece. Até o seu sentimento perdedor. Uma vez o sentimento, o raciocínio, a cultura, isso, o comportamento, o linguajar, o decoro, tudo isso acaba mudando. Quando você se autoimpõe liderança, isso muda a tua vida. Uma vez eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: pô, cara, um dos problemas do Brasil é o brasileiro, mas em que sentido? No sentido de que o brasileiro médio que tá andando na rua, eu vou jogar no chão esse lixo aqui, que em vez de eu procurar uma lixeira, eu vou jogar aqui no chão mesmo, porque meu pai já é esculhambado mesmo. Eu vou fazer tal coisa, eu vou sonegar imposto, porque todo mundo sonega mesmo. É um sentimento de nivelamento por baixo, de falta de autoestima, porque o zelo... Por exemplo, você vai olhar uma sociedade como a sociedade japonesa. Quando eles vieram para cá na Copa 2014, eles limpavam o estádio onde eles estiveram, entendeu? Limpavam até a sujeira do pessoal do lado. Então, isso é uma coisa da mentalidade que precisa mudar, e eu acho que talvez por isso que a gente esteja nesse circo, né? Que não sai disso. E é uma mentalidade, é um comportamento incentivado. Esse comportamento de jacatatu, né? Como tipo eles dizem. Isso. Então, esse comportamento, ele é incentivado, ele é... Mas com propósito. Nas com novelas, propósito, né? Exatamente. Para pequenar não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. E nessa pequenice toda você sucumbe a um poder maior, que é o poder da burocracia, que vem aí para estabelecer e definir as coisas. Então, eu sou completamente contra essa visão. Eu acho que o país Brasil tem muito a liderar ainda. Ele tem que tirar essa capa, esse véu de serviente e das agendas que tem, não desses grupos de interesse internacionais e também aqui de grupos dominantes internos. E quando você se remove dessa gordura incapacitante, você se torna num atleta líder, né? Uma coisa capaz de fazer grandes coisas. E a gente já faz isso mesmo dentro dessa condição mais limitada. Então eu vejo que o Brasil está assim, é uma questão desse destravamento da sociedade antes, né? Que está acontecendo na sociedade. O político é um mero reflexo. Mas é aí que estou vendo. Por isso que eu digo, eu acho que eleições de pessoas como eu é um reflexo disso, né? Então eu acho que a sociedade está querendo mudar para esse lado. Ela está querendo esse futuro em que ela comanda o seu próprio destino. Ela está querendo esse futuro em que ela influencia outros povos. Ela está querendo esse futuro de que ela de fato exerce essa ajuda que ela desse coração magnânimo que todo brasileiro tem, reconhecido internacionalmente. Imagina isso extrapolado e refletido num governo, num modelo de Estado. Porque eu acho que o próprio governo ele tem que ser, como ele já é, pelo menos eu acho que ele é, um reflexo do próprio povo. Então, se o povo ele tem um conhecimento maior da sua responsabilidade como cidadão e como agente dessa mudança, ele vai fazer escolhas melhores, vai escolher deputados e políticos e presidentes melhores e governadores melhores, e a coisa vai melhorando. É isso mesmo. De baixo se cobrar e se autoimpor, que eu acho que é essa condição que eu vejo que é importante. Assim, eu vejo que muitos sucumbem a comportamentos que não vão levar para... não são condizentes com alguém que... Com futuro, né? Exato, com futuro de respeitabilidade, de honradez, civilidade, de virtude, né? Então, deputado, uma pergunta aqui, uma reflexão que eu tive ontem à noite, antes da gente mudar de assunto. Ontem à noite eu virei pai há 10 dias, né? Tô com uma recém-nascida lá em casa, minha primeira filhinha, Maitezinha. Que bacana. E aí o que acontece? Menina, Maitezinha. Parabéns. Aí eu falei, vou comprar uma babá eletrônica. Você tá com que idade agora? Tô com 40. 40, um pouco tardio, idade. Mas vou Não, eu tive com 42, 43. Bacana. Aí o que acontece? Eu falei, vou procurar uma babá eletrônica, né? Aí, procurando, eu fui no AliExpress. Tinha uma muito boa por R$260. Falei, beleza, né? Quando eu fui pagar, paguei R$560.
porque 90 e tantos % de imposto. Então. Cara, isso vai muito além de, eu estou comprando uma e pagando duas. Não é questão de eu estar desembolsando quase o preço de outra, mas é a questão assim, o Brasil perde muito com isso, principalmente com relação à tecnologia. A gente, por exemplo, como é que eu vou abrir uma empresa aqui de tecnologia se os computadores que eu compro, eu pago 5 vezes mais caro que o americano, por exemplo? Então, e falta um pouco do pensamento, porque assim, só para você entender o que eu quero dizer, o governo poderia pensar assim, poxa, eu acho que nos produtos tecnológicos a gente podia baixar um pouco o preço para tornar o nosso país mais competitivo lá fora. Isso nem passa pela cabeça do governo, pelo menos o atual governo. Mas no sentido de, não, vamos subir mesmo, vamos taxar mesmo, porque está precisando arrecadar e é isso aí, ponto final. Então, eu sinto um pouco de falta disso, né? Mudando de assunto aqui rapidamente, na sua opinião, qual aspecto da governança imperial do passado, de outrora, você acredita que poderia ser útil para resolver os problemas contemporâneos do Brasil? Olha, o primeiro aspecto é a questão soberania nacional. Não só Pedro I, João VI era assim também, sim. Mas Pedro II teve muito brilho em defender aquilo que era brasileiro. Muito prestígio. Muito prestígio. Entrou em conflitos grandes aí, não só como poder hegemônico, como era o caso da Inglaterra, mas também com a Igreja Católica. Porque ele já era brasileiro, né, Dom Pedro II? Pedro II nasceu no Brasil, certo. Exatamente. Então, todos aqueles que venham afetar ou querer interferir dentro do território nacional, ele tinha que proteger. Se proteger e proteger o país dessas interferências. Então, acho que a questão da soberania nacional foi inigualável. Tanto que até o nosso Itamaraty, nosso Instituto Rio Branco, que é formador de diplomatas da época, muito seguindo aquela linha do Barão de Rio Branco, que era a linha que eu acho que é a linha saudável para o Brasil. Você tem que se demonstrar ao mundo como um país forte. Você tem que ter essa capacidade de força, porque não que você vai usar essa força, mas isso ele te dá alavanca de influência. E essa alavanca de influência, ela permite que você não use a força. Então, você acaba exercendo um poder extremamente positivo na região que nunca vai ter essa força que você vai ter. Porque não tem a capacidade de se armar, tanto quanto você pode se armar, e não tem as instituições que refletem essa miríade bem multifacetada que é o tecido social do Brasil. Então, as instituições brasileiras, elas sofrem do sentido positivo. Elas têm a influência de uma miríade de componentes culturais, subculturais, origens. No entanto, é uma amálgama de muita força, porque é o elo comum que existe entre todas essas diferenças. Sim. Isso projetado na diplomacia significa que a gente é muito tolerante. E, ao mesmo tempo, sendo um país grande, significa que a gente tem arrecadação suficiente para poder financiar um grande exército. Só os grandes países têm grandes exércitos e grandes a gente marinhas. Deveria ter. Eu acho que do nossa proporção geográfica, a gente é o que tem o menor exército. Um exército vergonhoso. Sim. Em termos, aí podemos entrar na discussão aí das Forças Armadas, mas porque eu sou muito crítico aí desse tema, né? Mas eu acho que os outros países não têm sequer o luxo de você ter uma indústria bélica capaz de produzir armas para municiar todas essas Forças Armadas nossas. E o Brasil tem. Então, o Brasil pode fazer absolutamente, não tem limite. Pode fazer avião, pode fazer foguete, pode fazer tanque, pode fazer navio, submarino, pode fazer tudo. E tem muita gente para capacitar toda essa força, o que os outros países não têm. Então, é um privilégio ser um país continental, de ter forças armadas, bem armado, capaz de defender a sua soberania, ao mesmo tempo, pelo fato de sermos uma sociedade heterogênea, nós temos quase que uma obrigação universal de ajudar os nossos companheiros regionais aqui, deles se encontrarem, deles se defenderem também. Como a gente ser um papel de liderança, uma liderança de verdade. Positiva. E era isso que o Barão de Rio Branco fazia. Ele fazia toda vez que havia uma incursão ou alguma disputa política, territorial, bélica, ele sabia exercer a força sem exercer a força. Ao mesmo tempo, a saída diplomática dele nunca era uma opressão do Brasil em cima do mais fraco. Muito pelo contrário, de respeito da soberania do outro. E nós fizemos isso até durante a Guerra do Paraguai. Foi praticamente
o Paraguai se implodiu e o Brasil invadiu, foi até Assunción, plantou bandeira brasileira na capital paraguaia, mas retrocedeu, falou, isso aqui não é nossa terra, não tem isso aqui porquê. Pertence ao Paraguai. Com tirania, né? Com tirania, então não é uma... Isso já vem da nossa índole e da nossa tradição de ser isso. Então eu acho isso extremamente positivo e a região não tem isso. Então esse é o primeiro aspecto, né? Temos 24... Não, estou brincando. Eu vou falar só de alguns. Eu gosto de cortes, viu, deputado? Se o senhor quiser ir falando aí, vamos lá. Não, mas tem alguns que me vêm à cabeça. Esse é o primeiro. O segundo é a estabilidade política, que é fundamental. Se você não tem estabilidade política, no período imperial, o que nós tivemos olha que ocorreram vários levantes locais, várias tentativas de micro-golpes regionais e uma série de separatismo e tal. Invasão de outras terras. Exatamente. Então, a unidade nacional ela foi mantida. Esses levantes não passaram de pequenos levantes regionais, não chegaram a contaminar o país controlado. Controlado, exatamente. O que não só refletia em segurança pública, mas também refletia em estabilidade política. Então, o debate político era muito produtivo. O debate político durante o Brasil Império, dos dois partidos que estavam bem maduros até ao final do Brasil do século XIX, eram debates de estadistas dos dois lados. De alto nível. Mesmo que você tinha partidos opostos, né? Grupos opostos, mas que tinham um nível mais elevado de discussão. Absolutamente. Isso é porque o ecossistema é estável. Então, se você não tem um ecossistema político estável, que o Brasil Império garantia isso, você tem o que temos hoje aqui no Brasil. Essa que é a verdade. Nós temos discursos destrutivos dos dois lados. Aliás, de vários lados. Temos corrupção galopante, temos extrema esquerda de um lado, temos extrema direita de outro. Apesar de eu ser da parte da direita bem constituída. Vamos definir exatamente o que é extrema aqui. Porque agora extrema-direita é qualquer coisa. Qualquer centro-direita é extrema-direita. Hoje eu sou considerado extrema-direita. Ah, com certeza. Então, eu não me sinto ofendido com nenhum adjetivo desse naipe, porque estou muito convencido e confortável com aquilo que eu sei. E quem está me jogando qualquer coisa pejorativa, a mim não cola. Não conhece. Não cola. E talvez até no exercício acadêmico você consegue até justificar. É mesmo, eu posso até estar nesse extrema direita aí, conforme eles estão dizendo assim, no espectro talvez até positivo. Então isso não seria um pejorativo? Então, hoje em dia, o que é pejorativo? Vamos lá. O extrema esquerda é aquela esquerda que quer destruir as instituições, a família, destruir o país em nome de uma revolução social, política, econômica total, né? Uma revolução total de um lado. Do outro lado, o que eles acham que é a extrema direita? Que é uma tirania absoluta das forças do Estado, de uma elite dominante, de uma família de patriarcado, da propriedade privada. Então, eles acreditam que isso é extrema direita, como era do século XIX. Coisas que não fazem mais parte da nossa sociedade. O que não faz é uma leitura completamente errada. Hoje em dia, se você for olhar bem, os sistemas políticos são da esquerda. A esquerda que construiu os sistemas políticos que hoje nos oprimem com altos impostos. Não foi a direita que criou previdência social obrigatória distorcida por políticos. O que faz parte da CLT ali, né? Da Previdência, tem alguns itens. Leis trabalhistas, que são Constituição, vem da esquerda. Isso tira emprego e oportunidades da população. Tem alguma coisa que é favorável, que seria bom? Algumas coisas sim. Podemos até dizer que algumas leis, algumas regras são importantes. Trabalho infantil, ninguém quer ver isso. Escravagismo, qualquer coisa análoga à escravatura, não queremos ver nada disso. Então tem algumas coisas que podemos até dizer que é favorável. Agora, regulamentar até o enésimo grau o trabalho, todas as relações entre patrão e empregado, isso se provou destrutivo. E a esquerda que criou isso aí. Essa destruição regulamentar foi criada pela esquerda. Mas o que é maluco, deputado, perdão se adendo, tá tendo essa discussão aí do PL do Uber, né? Do iFood e tal. Do iFood, no caso, agora. Parece, ao que tudo indica, os próprios motoristas de aplicativo e tudo, eles não querem isso porque eles sabem que vão ser prejudicados.
Mas aí, em nome do bem deles, tem uma esquerda barulhenta que está no governo, ali no Congresso e tudo, querendo que seja aprovado. Tipo, gente, vocês não estão entendendo que a pessoa que você quer proteger não quer essa proteção? Para mim isso é muito óbvio. Eles não querem proteger aquelas pessoas. Eles dizem que querem, a narrativa é essa. Então, esse método da esquerda também é muito confuso. A população está entendendo agora o método, que eu acho que é importante. É usar as palavras, mas o significado é outro. Como, queremos a democracia, mas na verdade é tirania de Estado. Queremos a inclusão social, mas na verdade é racismo que eles estão aplicando. Queremos aqui a liberdade, na verdade é escravatura. Então tudo tem um significado inverso na aplicação e na prática. A narrativa a dele, a palavra democracia, luta pela liberdade, luta pela inclusão, pela igualdade social, contra o racismo. Mas na prática é exatamente o contrário. Isso é método. Então isso está bem documentado e eu acho que muitas pessoas agora estão entendendo como é que a esquerda opera. Então essa é a extrema esquerda, a esquerda mentirosa que usa desses artifícios. Existe uma esquerda ponderada, que é honesta, que de fato quer o Estado mais garantidor de direitos. Abraçando mais o cidadão. De benefícios. Existe, claro que existe. Temos que reconhecer eles. Vamos travar um debate com esses. Deputado, o que eu acho mais engraçado é porque ultimamente o que tem mais se mostrando assim é justamente o PCO. Pelo menos eu vejo assim, as ponderações que eles fazem, inclusive assim, parece que o PCO, eu não sei qual representante deles, falou da tirania, né, ou suposta tirania, porque eu não posso falar tudo aqui. Suposta tirania do Supremo Tribunal Federal e de alguns ministros que estão por ali. Então, eu acho que a discussão tem que ser nesse sentido, de ponderar, né? Vamos entender uma coisa. Isso faz parte da nossa história e a gente não entende a nossa história, não só a nossa história, mas a história do mundo, sobretudo o mundo ocidental. Nenhum modelo comunista prosperou. A intenção foi de criar um modelo comunista, mas o resultado foi sempre o modelo fascista. Essa que é a verdade. Então, todas as influências revolucionárias em prol do comunismo nunca lograram sucesso. O resultado foi sempre o modelo fascista. Foi o caso da Rússia, por exemplo, que debaixo de Stalin, e é até hoje, é um modelo fascista. Só que não com viés socialista hoje. Engraçado, porque eu acho que o Putin está tanto tempo ali, ele só ganha eleição, é meio esquisito isso, né? É um modelo fascista. Isso aí não é democracia, isso não é capitalismo, isso não é liberalismo, nada disso. Entendi. Isso é fascismo. Isso é o modelo que se autossustenta. É um poder de Estado tirânico que, de fato, interfere. Só que o que o modelo fascista tem que é mais sustentável que o modelo comunista e o modelo socialista? O modelo fascista, ele dá a ilusão de propriedade privada. Ele dá a ilusão de mercado livre. Mas, na verdade, são mercados altamente regulamentados e com a permissão do Estado de interferir a qualquer momento. Você tem uma liberdade ali, mas não pisca muito fora. É relativa. Não. É relativo. Tudo é relativo. O direito à propriedade é relativo, o direito de ir e vir é relativo, o direito de se expressar é relativo, tudo é relativo. Até ofender os donos do poder, aí eles interferem. Veja como é público e notório as interferências da China, quando os bilionários deles saem da linha. O que a China faz? Some os bilionários, somem, depois aparecem talvez em outro país, ou aparecem mais calminhos. A mesma coisa na Rússia. Aqueles que fizeram dinheiro no mercado russo vão ganhar algum espaço, ganhar algum status. Se por acaso saem de linha ou começam a querer disputar politicamente contra o Putin, somem. Então, você tem limites ali. Então, esse é o modelo fascista por excelência. Era assim na Rússia no início, foi assim durante Mussolini, na Itália foi assim durante Hitler. É o modelo fascista. Esse é o modelo. Foi assim durante Salazar, em Portugal, foi assim durante Franco, na Espanha, foi assim durante Getúlio Vargas no Brasil, foi assim com Perón, todos eles líderes abertamente fascistas. Eram modelos fascistas. É uma tirania de Estado, às vezes com um ditador, às vezes com uma junta controladora. Então, esse é o modelo fascista. E o mundo, ele está indo para esse modelo. O mundo... Tanto o modelo de fingir? O mundo liberal. Vamos lembrar aqui que alguns países nunca foram democráticos, nunca.
Então eles evoluíram para o modelo fascista. E as democracias, elas involuíram para o modelo fascista. Então, de diferentes pontos, você tem uma conversão num modelo dominante, que é o modelo de Estado que domina a sociedade. Em todo mundo. O que varia é o grau de interferência desses países. Você fala hoje que os Estados Unidos é um país libertário, liberal, ele é um país mais liberal, mas ele ainda tem poderes análogos a fascismo, com certeza, o deep state americano. Me dá um exemplo disso para a gente entender. Não, você tem todas as agências reguladoras dos Estados Unidos, todas elas, a começar com o Banco Central. Banco Central que define juros. Não era assim no início. Até todo o século XIX, os Estados Unidos não tinha Banco Central. Então, você financiava o governo baseado numa proposta que você fazia à população, e a população voluntariamente comprava dívidas do governo para financiar algum plano que o governo tinha. Isso voluntariamente. Demorava. Hoje o que acontece? Você tem orçamento permanente, você tem gastos permanentes. Sim. Você impõe na sociedade aquele custo todo ano. Imagina isso. O Exército não tinha financiamento permanente. Hoje ele tem, que inclusive hoje é 300 vezes maior. Hoje é $1 trilhão de orçamento. E isso não está na Constituição dos Estados Unidos. Então teve uma involução para o modelo fascista, em que o Estado permanente e que pode exercer poder a qualquer momento, e tem outras agências que fazem isso, FBI, CIA, Forças Armadas. As ditaduras, elas viram que elas também não são sustentáveis. Elas precisam abrir o modelo político e econômico bastante para sobreviver. Modelos totalmente fechados, eles tendem a ruir. Né? Tanto lógico, por exemplo, Coreia do Norte. Coreia do Norte, você vê. Não tem como sustentar aquilo ali por muito tempo. A gente tem que ter trocas ativas entre países e nações, porque eles não produzem tudo que eles consomem, entendeu? Não tem como viver num planeta dentro do planeta, entendeu? Exato. Se isolar completamente. Você vê a fome e a opressão que eles passam lá, sim, ela é literalmente na carne. E a maioria das sociedades não se submete a isso. Tanto que você vê que só Coreia do Norte, Cuba passou por isso, agora estamos vendo Nicarágua, Venezuela, dos 193 países, então ainda é uma minoria que se submete a isso. Aí você fala assim, mas e as monarquias absolutistas? O pessoal puxa isso, né? Não, as monarquias absolutistas do Oriente Médio. Fato, e o que tem lá? Eles têm os maiores benefícios sociais de praticamente qualquer população. Você tem o que o governo faz, entrega de volta para a sociedade, e exatamente para se sustentar como um poder legítimo, é monumental, né, em termos de benefícios que um saudita recebe, por exemplo. É monumental. Então, isso apazigua a questão do ecossistema político. Agora, você vai falar, é um modelo ocidental, representativo, aberto, com discussão. Não é. É totalmente fechado. Então, o grande desafio do Ocidente é você ter um modelo aberto, representativo, com ampla participação, ampla discussão. No entanto, ele é estável. Ele tem legitimidade institucional e é estável. Esse que é o grande desafio. É aí onde entra a Constituição, entra a beleza de você ter uma Constituição bem elaborada, que apazigua isso e que dá essas válvulas de escape que dão legitimidade para os modelos. Então, o que temos hoje é falar de extrema, voltando ao tema do extrema esquerda, extrema direita, né? Em que você mencionou o PCO. Por acaso, eu acho que o PCO é coerente. Porque ele é mais comunista. Coerente. Ele é comunista. Então, o comunismo, ele não quer, é um não Estado. Ele prega que, eventualmente, não vai ter Estado. Vai ter uma coletivização do capital em um dado momento e depois todo aquele capital concentrado vai ser distribuído conforme alguma métrica. De volta para as comunas, né? E o poder exercido nas comunas, que é o poder local, com direito coletivo e propriedade coletiva. Então esse é o modelo comunista. Então, eles estão fiéis a esse modelo. Então quando vem um juiz aqui de Brasília interferindo no Brasil todo, isso é poder concentrado. Isso não é comunismo. Isso é fascismo. Fascismo.
Isso é fascismo. Então, por isso que eles baterem um pé mesmo, eles falam, né? Porque poderia muito bem assim, tá batendo no meu inimigo, então é meu amigo. Eles falam, opa, realmente eu percebi isso. Isso é uma certa coerência. Porque eu como cidadão, eu percebo uma dificuldade em enxergar coerência no discurso da esquerda. Mas é uma dificuldade, assim, gigantesca, entendeu? Com relação até o que fala e o que faz, etc. É claro que isso não é uma coisa que ocorre somente na esquerda, mas parece que na esquerda isso é sistematizado. Por exemplo, o Lula falando 30 vezes lá nos debates, falou assim, não, porque para botar no Supremo tem que ser uma pessoa capacitada, eu não vou botar amigo meu. Botou 2 amigos, botou o braço direito e o braço esquerdo. Então, a verdade é que a esquerda tem que se reinventar. E porque o discurso que ela tem é como se a esquerda ainda fosse a rua, fosse a população, fora das instituições, fora do governo, fora das máquinas opressoras da sociedade, que é o Estado. Dentro da narrativa da esquerda, o Estado é opressor. Todas as instituições do Estado refletem símbolos e premissas fundadoras de instituições que vêm para governar a sociedade e que se tornam opressoras. Então, hoje, a esquerda não é mais aquela população desamparada da rua. Ela não é mais isso. A esquerda hoje são as instituições. É isso que eu estava falando. Leis trabalhistas, previdência, saúde, educação, tudo estatal. Tudo isso eram lutas da esquerda. Pela esquerda. A esquerda que criou isso tudo, institucionalizou isso tudo. Então isso rouba nosso poder aquisitivo, como você viu ali na questão dos tributos, rouba a nossa poupança, rouba oportunidades. Então hoje, você está, como brasileiro, você é sugado das suas possibilidades financeiras, monetárias, por esse Estado que a esquerda criou. Então, eles não vão falar isso para vocês. Eles não vão falar isso para você. Não, eles vão manter a narrativa de que eles são os oprimidos e a população na rua e que eles é que estão ali lutando contra a elite opressora que comanda o Estado. Não, são eles que comandam o Estado. São a elite opressora então, que comanda o Estado. Mas a percepção disso, intuitivamente, claro que de uma maneira clara, como eu estou explicando aqui, vários já entendem. Alguns que estão na internet, estão nas redes sociais, já entenderam isso. Essa narrativa não cola mais para todos esses que estão aí bem acordados aí dos últimos 10 anos. Agora, tem uma parcela da população que está intuitivamente vinculada a essa nova verdade. E é a base deles. É a base que talvez não tenha acesso às redes sociais, que talvez não entenda ou tenha acesso às notícias até por outros meios. Mas eles entenderam que, peraí, esse pessoal que está com essa narrativa aí de que eles são a população oprimida e tal, na verdade eles estão no poder aí há 20 anos, pelo 20, menos 30 anos. Então, peraí, como é que é essa opressão toda, essa luta toda pela nossa classe continua ainda? Deputado, eu queria trazer um devaneio aqui para você. Eu estava pensando isso ontem também. Ontem eu tive vários pensamentos. O que eu estava pensando? Imagine que você é um assalariado médio brasileiro que ganha os seus sofridos R$ 2.500 para fazer tudo que dá no mês. E aí você se vê como bom brasileiro endividado. O dinheiro acabou, faltando 10 dias para receber. Por que acabou? Porque você já tem tantos por cento cortado na fonte. Tudo que você compra, metade do valor é imposto. Na base. Ou seja, o dinheiro não sobra para nada. Porque metade do seu dinheiro, ou mais da metade, se você olhar, porque 20% já fica na fonte. Você compra 1 quilo de arroz, 20% é o preço, e mais 20% você paga 40%, e mais 20% é imposto, então tá indo tudo, tá indo 60% que você ganha pro Estado. Ou na fonte, ou no consumo final. Sim. Aí o cara vai fazer o quê? Vai tentar alguma loucura, tipo esses jogos online que tem nesses cassinos aí. Acho que isso já deve estar até em debate, esse jogo de tigrinho, esses negócios, a gente fala sobre isso. E já tem imposto em cima de tudo isso. Eles estão... Em vez de acabar com isso, eles estão querendo tributar isso, porque na hora que você vai jogar na esperança de... que é um jogo de azar, né? A esperança de ter um dinheiro, o governo ainda vai ficar com 10% de alguma coisa que você ganhar ali. Só pra você entender uma coisa, deputado, o desespero do brasileiro é tão grande que ele trabalha igual um louco e não tem nada no final do mês, e ele recorre a esse tipo de jogo e você vê, isso é pra você ter uma ideia, eu conversei com um cara há 1 ano e meio atrás, um psicólogo, que ele falava sobre os vícios de jogos online. Isso foi antes desses joguinhos começarem a aparecer, estava no começo. De lá para cá, a procura por esses vídeos cresceu muito, porque tem muita gente viciada que está botando todo o salário nisso. Tá uma doença mesmo. E olha só, isso vai tudo para fora. É um dinheiro que está saindo do Brasil, sendo tragado por uma população que não aguenta mais trabalhar e não ter dinheiro para comprar nada. Então,
Olha só como é isso, né? Como é que o Estado te esmaga de todas as formas, né? De um jeito ou de outro, acaba refletindo isso em algum momento. Isso é a fraqueza da sociedade até agora. Então, o que temos é uma sociedade que se despertou nos últimos 10 anos e, quando despertou, viu que já tem um Estado gigantesco criado à revelia do que a sociedade queria. Porque ela não estava despertada nas gerações anteriores. Então, agora, a grande luta e o grande privilégio de luta é exatamente para não só convencer um número maior de pessoas dessa realidade, mas de travar esse embate. De diminuir esse mamute, talvez ao tamanho de um elefante, vai? E depois do elefante para o tamanho de uma vaca, vai diminuindo. De um búfalo, talvez. Porque não foi com a nossa chancela. Não foi com a chancela da sociedade. Ao passo que outros países que passaram por todo esse percurso de cidadania, isso se travou, esses embates sociais se travaram há 200 anos. Então a sociedade dos países envolvidos tiveram o seu momento de criação, de fundação, de despertar social, de consciência social, mas foi há 200 anos atrás. Então hoje são sociedades que vivem do eco das gerações anteriores. No nosso caso, nós não temos eco nenhum. Nós somos a geração que vai travar esse embate. Essa é a nossa missão, essa que é a nossa fundamentação aqui de consciência. Sim. É isso que vai mudar o país. E começar aí uma onda de eleger pessoas que pensam que têm a mesma realidade, têm o mesmo contexto de consciência e que queiram fazer as mesmas reformas. Entendi. Deputado, o senhor tem 4 livros. Por que o Brasil é um país atrasado? Antes que apaguem. Vamos falar sobre ele. A Libertadora e o Império das Verdades. Né? A Libertadora foi o último livro seu? Foi o Império de Verdades, acho que foi o último livro. Se eu não me engano, foi o último livro, foi o Império de Verdades. A Libertadora foi a Constituição, proposta constitucional. E Império de Verdades agora foi Império de Verdades. Eu estou escrevendo história. Sim. O que não é o meu feitio. Eu sou mais um analista do que um analista político e talvez um analista histórico, mas eu não sou um historiador. O historiador tem que fazer pesquisa, levantar dados primários, né, que as informações originais, etc. Então qual seria a base do contexto histórico que o senhor está colocando nesses Por que eu estou... O Império de Verdade é o meu primeiro livro de história. Né? Então, uma história biográfica dos 3 primeiros fundadores do Brasil, que são meus parentes, né? Que é o João VI, a Leopoldina e Pedro I. Então, esse foi um livro de história. Por quê? Porque o século XIX, que foi um século incrível em vários sentidos, ao mesmo tempo desafiador, de uma maneira grandiosa em termos de conflitos de ideias e novidades, é muito mal entendido pelo brasileiro. Nós temos várias as falsas narrativas que hoje nos atrelam e nos dominam e nos sufocam, foram criadas em função da real história das inverdades contadas do que foi o século XIX para o Brasil. E isso está introjetado desde os livros de história, então. Sim, então a criança ela já aprende uma história que para o senhor está enviesada. Sim, as narrativas, as chacotas, os desmerecimentos, tudo isso vem de uma história contada de maneira errada. Então é isso que eu tento apontar aqui. Eu quero apontar as virtudes. Claro, num contexto balanceado. Ninguém é só virtude. Não existe pessoa que é só virtuosa. Só Deus é só virtuoso. O ser humano tem vários defeitos inatos. E não é diferente de qualquer parente meu, eu próprio. No entanto, a gente tem que destacar que a história ela é conduzida e sustentada por bons feitos. Os maus feitos, eles não sobrevivem. A bondade sempre impera. A coisa certa, a virtude sempre impera. Pode demorar um pouco, pode não ser de imediato, ou nem mesmo numa geração. Mas ela sempre impera. E o fio condutor da história, ele é sempre um fio positivo. Por quê? Porque você sobreviveu.
A vida, ela é necessária de você ter um contexto positivo para a vida existir. E se existir a vida, quer dizer que as condições para preservar a vida ainda estavam lá. Podem estar num contexto talvez não tão positivo, mas a luta pela vida era possível. Quando você só coloca, só é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, tu vai, então, peraí, então como é que vocês viveram? Como é que vocês sobreviveram naquele momento? Eu também acho isso, porque a impressão que eu tive, eu estudei história na década de 90, e eu não sei se era tão enviesada assim ou não, mas depois eu li alguns livros, eu não sei se essa pessoa é uma pessoa adequada, tá? Do Leandro Narlock, que ele fez uns livros sobre a história. Ele deu uma nova roupagem a alguns eventos históricos do Brasil, tá? Ele tem alguns livros publicados nesse sentido. E aí eu achei muito interessante porque eu li aquele livro no sentido de comparar o que estava ali com o que eu aprendi no passado na escolinha. E tinha muitas coisas que discordavam, mas fazia muito sentido a narrativa nova. Porque a gente percebe que o presente ele imita um pouco o passado. A gente percebe que tem uma guerra de narrativa, a gente percebe, por exemplo, eles querem a questão da Lei Áurea, eles querem a todo momento desconstruir o que foi acontecido. Para mim, eu não vivi lá, né? Nenhum de nós vivemos, mas para mim é muito mais óbvio que o que está sendo feito hoje é uma desconstrução da história. Sim, totalmente. Né? Eu ia entrar nesse assunto depois, mas eu vou entrar agora porque o gancho está perfeito. Deputado, o senhor acredita que deveria ser feito um novo plebiscito, igual de 93, para uma possibilidade do retorno da monarquia? Como é que o senhor encara isso? A questão do plebiscito que teve? Como é que é isso? O plebiscito que teve foi uma reconciliação histórica com uma vontade que foi levantada depois do golpe da República. Depois do golpe republicano, o caos imperou. Né? Os anos seguintes foram anos de caos. Aí sim, eu diria que a sociedade brasileira não tinha futuro nenhum. E muitos imigrantes até optaram ir para a Argentina. Foi um dos grandes causadores até de crescimento imigratório. Muita gente foi para a Argentina, não sabia não. Não só brasileiro, mas imigrantes que viriam naturalmente para o Brasil, italianos, alemães, eles desviavam. Falaram, não, esse país está em caos, está em guerra civil. Vamos descer um pouco mais. Quem é esse pessoal que está aí, que assumiu? Então, e demorou décadas para restabelecer algum crédito como política, como sistema financeiro, como ecossistema saudável de se viver. Então, foi uma tragédia. Mas então, mesmo... E eles... A elite que estava presente no final do Império estava presente no início da República. E eles ali reconheciam isso. A maior parte deles, muitos até republicanos, reconheceram. Pô, não era isso que a gente tinha em mente. Né? Quando fizeram o golpe da República, o país entra em caos, inflação, corrupção, roubalheira para tudo quanto é lado, descrédito internacional, guerra civil, morte, o exército brasileiro matando cidadão para poder impor manos militares à utopia da República. Então, o que acontece naquele momento, eles falam, se a gente for fazer uma Constituição, a gente tem que botar isso aí em plebiscito. Né? Qual é o regime? Né? Se vai continuar sendo república ou vai fazer uma monarquia se a gente continua... Então, isso foi naquela época, já 1891, foi a primeira Constituição republicana, mas o debate existiu e a promessa existiu de fazer aquele plebiscito. Só que nunca foi feito durante o período da Primeira República. A Primeira República foi um período dominado pelas oligarquias do café e do leite. E foi exatamente por ser uma oligarquia do café e do leite, não incluir as oligarquias industriais, financeiras e do exército, das Forças Armadas, que as oligarquias do café com leite perderam o poder. Porque era um sistema meio fechado entre esse grupo de oligarquias. Aí outras oligarquias que estavam fora se revoltavam com aquela que estava dentro. Então Vargas veio liderando essas outras oligarquias que tinham sido secundarizadas na Primeira República. Bom, isso dito, então naquele período não existia muita legitimidade. A paz política era mantida meio que artificialmente entre esses grupos fechados, mas socialmente aquilo já estava Parece que o fermentando. Povo não pertencia muito a isso, né? Era realmente oligarquia mesmo e acabou. Era oligarquia, a gente, assim, por mais que eles tinham um aspecto até de aristocracia, se vestiam bem, eram os grandes barões do café, o pessoal do agronegócio da época, né? Por mais que eles tinham um decoro e um trato assim da antiga aristocracia do século anterior,
eles eram oligarcas olhando assim seu próprio interesse, não estavam projetando nada de país. Todos esses interesses. Projeto de país, é o que mas aí falta. Mas ó, vou pontuar aqui até as Forças Armadas como sendo um termômetro disso. Uhum. Veja o que acontece a partir de 1889 com as Forças Armadas. As Forças Armadas, até 1889, dentro do Brasil Império, era uma projeção de força externa. Eles se projetavam externamente. Tinha marinha. O Brasil, em 1800, a família real chega no Brasil em 1808. 1809, o Brasil invade a Guiana Francesa. O Brasil invade a Guiana Francesa. Então ele tinha já essa projeção externa. Depois tivemos a Guerra do Paraguai, depois tivemos a Guerra de Cisplatina, depois tivemos... Guerra de Cisplatina, depois a Guerra do Paraguai, vários levantes. E tudo isso com aquela projeção. Nós precisamos aqui ter um país, então uma projeção externa. Era um veículo, um mecanismo de política externa, né? De força externa, de defesa nacional. De mostrar uma superioridade bélica, de liderança para o cenário internacional. E aí o que acontece? A partir de 1879, as Forças Armadas se tornam uma força interna, uma força política interna. Para controlar internamente. E jogar politicamente junto com os outros grupos oligarcas. E praticamente todo governo que surgiu no Brasil de 1889 até hoje, até recentemente, tinha influência das Forças Armadas, porque os modelos políticos republicanos que vieram na sequência não eram feitos por uma aristocracia dotada de grandes virtudes e olhando para frente, eram feitos por oligarquias dominantes. Todas as constituições de 1891, 1934, 1937. 1937 era praticamente o Vargas escrevendo uma carta, um manuscrito ali. Um pedido que faz para Papai Noel. Fala, Papai Noel, eu quero isso que tu... Eu quero planos poderes. Fez a Constituição de 1937. A Constituição de 1946, a de 64, 67 e de 88. Eram grupos de interesse rasgando o país como se fosse uma carcaça. E esses grupos de interesse agindo como oligarquias, como fossem hienas e chacais. Não temos ali uma virtude de fato daquela antiga aristocracia que pensa, não, vamos projetar aqui uma sociedade, uma missão de país, o que a gente significa, qual é a nossa proposta para a humanidade. Nada disso passava. Então, nesses 100 anos, a coisa foi só ladeira abaixo. Só no sentido de um patriotismo, de uma visão de projeção de futuro do país. Sim, e rompimentos. Por que temos 6 repúblicas? Exatamente. Por que tem? Porque o rompimento dessas micronarrativas que sustentaram os golpes e sustentaram essas mudanças constitucionais, mas eventualmente se esgarçaram porque não são feitas, são propostas fugazes de movimentos políticos temporários, que têm seu início, meio e fim. Não vem do âmago atemporal do que é uma sociedade. Sim. E que é muito mais estável e longevo. Então, essa introspecção nós não fizemos em nenhum período republicano. Não teve. Mas se você for olhar, por exemplo, a gente sabe que a visita do Dom Pedro II aos Estados Unidos foi um evento. Ele foi recebido lá, assim, com honraria. Sabe que todo mundo fala sobre isso, né? Que ele andou de trem lá para cima e para baixo e tal. E um prestígio que o Brasil tinha naquela época, né? E é como se fosse assim, independente dos problemas que o Brasil tivesse, como, por exemplo, corrupção, que acho que sempre existiu, porque faz parte de qualquer sociedade moderna, existia uma figura, existia um horizonte, existia, por exemplo, o tal do poder moderador. Só me esclarece, o poder moderador sempre existiu durante a monarquia? Sempre. Tá. Então, aí eu penso Não, isso... Não, sempre durante o Império Brasileiro. O Império Brasileiro. Sim. A monarquia do Império Brasileiro, o que eu quis dizer. Então, me vem muito isso, que, por exemplo, a gente vê... Muitas pessoas estão falando que existe aí um sistema autoritário feito através do Supremo Tribunal Federal, sem entrar em muitos detalhes aqui. As pessoas se incomodam com isso, porque as pessoas que estão lá, que foram colocadas constitucionalmente, através de indicação do chefe do executivo, não representa um clamor popular, um voto, um escrutínio, qualquer coisa nesse sentido. E é muito difícil você ver uma pessoa que está lá porque alguém botou, querer mandar e desmandar numa nação que clama, por exemplo, por liberdade de expressão. Para mim, isso é muito visível. E aí é um poder que quer ser moderador sem ter esse direito, na minha humilde opinião. O que o senhor pensa sobre isso? Não, ele não é moderador de nada. Lembrando que o poder moderador
era um poder passivo. Ele moderava, ele não criava lei, ele não governava, ele não era poder de governo, não era poder de legislação, ele não era poder de julgamento. Isso não era poder moderador. O poder moderador era quando os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, entravam em conflito e não atingiam paz. O poder moderador poderia entrar para ou conclamar novas eleições, ou para remover um juiz que estava sendo problemático por petição popular. Existia essa função no Império. Então o poder moderador ele responde a uma necessidade de pacificar o modelo político. E hoje nós não temos esse poder. E o STF falando que era o poder moderador. Está aí uma narrativa errada. Ensinaram a todos ali do STF que ficam replicando isso. Errado. O poder moderador não era de governo, não era de legislação e não era de passar julgamento em nada. De ofício, passar por ofício. Eu estou exercendo o poder moderador. Não. Isso é uma narrativa distorcida de quem não entende. Misturou narrativa histórica com, de fato, o que era a separação de poderes dentro da Constituição de 1824. Sim. O poder moderador não tinha poder nem sequer propor leis. Então, como é que você fala que o poder moderador pode governar? Não pode. Então, só que eles usam um termo porque eles todos cresceram com a terminologia errada. É o poder ditador que faz isso. Tá? Quem faz isso que o STF faz chama-se ditador. Poder de ditador é isso. Quando você intervém, faz você mesmo a lei sozinho, no teu quarto escuro ali, com teus assessores e manda prender ou manda algum outro poder da República responder à sua demanda de uma maneira draconiana. Então isso não é poder moderador. Está errado essa visão deles. Então, a gente tem que resgatar a história, exatamente. Por isso que eu acho que é importante o resgate histórico em vários níveis. Não só no nível de história pessoal dos agentes, mas também da história constitucional, do que era, de fato, a interação entre os poderes, a evolução política que aconteceu naquele momento, porque, independente dessa questão social, que, de fato, tinge muito da interpretação histórica dos alunos de hoje, dos historiadores desses agentes políticos. Sim. Eles falam, nada era bom porque tinha escravatura. Então tinha escravatura, então nada era bom e o poder moderador era uma ditadura. Não, tudo errado. Nada disso. Independente dessa condição de escravatura, que todos aqui reconhecemos foi péssimo para o Brasil, mundo, etc., péssimo, isso não afetava a evolução política de todo. A evolução política se traça através de outra frequência. E qual é a frequência essa? É a frequência de disputa política, de embates de diferentes ideias e ter o fórum para representar isso e como é que isso afeta o conjunto. Então essa história está sufocada debaixo dessa a escravatura, então poder moderador, ditadura. Aí você deixa de entender como é que foi a evolução política de fato no país, que é um fio condutor da história, o real fio condutor da história. Né? Essa questão... E a gente não pode deixar também o contexto político de uma geração, de uma época. Por exemplo, daqui 100 anos, muita gente vai rir do que está acontecendo hoje. Sim. No Brasil. Que absurdo que está acontecendo tal coisa. Assim como na escravatura era algo que era tolerado na época e hoje é completamente absurdo, sim, visto já há muitos anos. Hoje, a questão de escravatura teria pessoas preenchendo as ruas, mobilizando contra a escravatura, a favor da liberdade, de uma maneira efusiva. Na época não tinha nada disso. Como é que foi na época? Na época você tinha um movimento abolicionista que era contido a pequenos grupos. Era aristocrático também? Aristocrático também, mas não era exclusivo aristocrático. E haviam vários negros libertos que se transformaram numa aristocracia. Eles se transformaram em líderes de movimentos absolutistas, grandes escritores, políticos. Eles ascenderam socialmente. Isso tinha também, não era proibido a ascensão social, como eles colocam. Era um modelo racista, opressor, que você era escravo e ficava assim para sempre. Existia aqueles escravos libertos, que de fato municiavam, muitos desses abolicionistas eram escravos libertos.
alguns até de raça híbrida, ou seja, eram mulatos, não necessariamente só os negros, pardos, mulatos, toda essa coisa. Agora, a mobilização social, você ter o que você vê hoje de preenchimento de rua e tal, aqui não estava organizado, porque não tinha essa amálgama social ainda, né? Em todos os aspectos. Você vai falar assim, poxa, então quer dizer que os burgueses se organizavam nas ruas? Não se organizavam nas ruas. Então a classe trabalhadora da época se organizava. Não se organizava. Então os escravos, os libertos, esses se mobilizavam contra o sistema? Não, ninguém se mobilizava contra o sistema. Não existia esses. O que existia eram os levantes regionais em nome de algum ditadorzinho local. É isso que aconteceu. A cabanagem, Sabinada. Esses levantes eram um líder local junto com os fazendeiros locais e alguns mercadores que faziam levante contra... centenas de pessoas ou milhares de pessoas. Exato. Então não era assim um pleito social. Era mais grupos de elites locais se levantando contra o Império Brasileiro, mas no sentido de política local, não de nós temos aqui uma nova proposta nacional. Ninguém tinha proposta nacional, nem sequer os Inconfidentes Mineiros lá muito antes, né, no século XVIII, lá durante Tiradentes. Eles eram uma proposta de revolta local contra o poder português. Então, enfim, esse é o contexto do que era o século XVII, XVIII, XIX do Brasil. Não existia mobilização popular. Isso então, começa a ter mais no século XX. Né? Começa a ser mais uma realidade do século XX, com e também de cima para baixo. Ela vem com organizações partidárias, com essas questões. Então a mobilização popular, ela por si só, talvez por definição, ela tenha que vir de um líder de cima para baixo. Então, alguém que movimente essas massas. Exato. Isso tem sido a nossa tradição. Sim. Tá certo? O que está acontecendo agora, ao menos a partir do impeachment da Dilma, por exemplo. A partir de uns 10 anos. Dos últimos 10 anos. Isso é um marco importante, na minha opinião. Não porque eu participei, mas porque eu estou olhando como analista. Quando que você vê uma sociedade se levantando sem liderança clara? Tanto é que os partidos tentaram se juntar com bandeira. Nenhum partido era aceito. Nenhum partido era aceito. Aqui é a partidária. Todos os mobilizadores, nenhum deles tinha cargo público. E não permitiam que político nenhum subisse nos seus caminhões e fizesse palanque dos seus movimentos. Era puramente uma sociedade organizada. Isso é exatamente aquele aspecto que eu mencionei no início. É a nossa vez, é a nossa geração que sobe. Eu até critico muito dos movimentos de hoje, primeiro porque eles dissiparam. Eles não estão organizados hoje no Brasil, estão mais dissipados depois. O senhor acredita que o senhor veio dessa geração? Assim, 2014 foi o primeiro mandato do senhor? Foi o primeiro 2018. Primeira eleição. Não, 2018. 18. Não, tá a segunda candidatura, sabe? Mas vem também um pouco desse sentimento, porque eu acho que, inclusive, a direita do Brasil era uma direita muito nova, com a consciência de direita, porque antigamente direita era o quê? PSDB. A direita do Brasil hoje ocupa o mesmo espaço político que a esquerda ocupava no século XIX. A esquerda no século XIX era, de fato, a população. Era, de fato, quem estava de fora do sistema de poder e que não participavam dentro do conjunto de valores e premissas necessários para você obter o poder político. Que esquerda era essa? Os pequenos burgueses, os mercadores, os escravos libertos. Era uma sociedade que não tinha título, não tinha hereditariedade, não tinha unção papal, não faziam parte dos militares, da aristocracia militar. Lembrando, também tinha. Há esses três fatores, não só as famílias tradicionais, a igreja e os militares, no século XIX, eles eram formativos de aristocracia. Dali vinha a nova aristocracia, né? A conjunção de defesa de valores e mitos e uma série de visões de futuro, ideário, vinha dessas três fontes. Então, a esquerda daquela época eram todos que não estavam dentro desse conjunto. Pagava imposto, mas não mandava em nada. E nem pagava imposto, a verdade é essa. Tá. Porque
eles não tinham tanta propriedade assim e nem a propriedade era tributada. Mas e o pessoal que fazia o mercantilismo, né? Então, os mercadores, o pequeno burguês, ele só pagava imposto na importação. O Império Brasileiro, ele representava de custo por volta de 10% do PIB. Que saudade. 10% do PIB. Hoje é mais de 50%. Maior, 60%, comendo 60%. Então, em função dessa degringolagem de representação. Mas, e de missão também, de uma visão de missão. Qual é a missão do Estado? O Estado é para garantir liberdade, que era essa a missão primordial do Estado naquela época, ou o Estado é para fazer igualdade social e justiça social, que é a visão de Estado do século XX em diante. Então, temos aí um divisor de águas, né, de como se organizar e para que serve o Estado. Né? Então, naquela época, o Estado era... Não, se tem conflito social, se tem qualquer coisa, o Estado não... Não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que pertence à sociedade. O Estado ele tinha uma sensação de vou me intrometer menos. Ele era menos intromitivo porque ele... É tipo isso. Hoje em dia o Estado ele quer ser tudo. E já há muito tempo. Isso não é coisa de 10 anos para trás, não. E naquela época, não. Você tinha uma certa separação do que é sociedade do que era o Estado de uma certa forma. Pelo que você está me dizendo aqui. Exatamente isso. E você tem aí até... A discussão política, então, dentro desse contexto de Estado, lá atrás, no século XIX, dentro desse contexto de Estado não interferir na sociedade, aí você tinha as duas vertentes. A vertente conservadora, que era mais centralizadora, de maior comando central do destino da nação, ou de política pública, e você tinha a visão liberal, que era mais descentralizadora, de que os estados, as províncias, no fundo não é províncias, né, que existiam na época, que as províncias, os municípios, esses são os melhores condutores da coisa pública e o poder central não deveria interferir nessas nuances, nessas questões. Então, o debate era produtivo. O debate era um alto debate político. Né? Aqui, qual é o debate? De um problema social que a todo momento tem, uma miríade de problemas sociais. Então vamos inventar uma política pública para atender esse problema social que supostamente está em crise. Mas a impressão que dá que precisamos fazer aqui mais um tributo para sustentar a equalização desse problema social. Enfim, esse tem sido a tradição de criar esse mamute gigantesco que temos aí de Estado que, no final das contas, se estivesse entregando o benefício tal qual ele originalmente foi proposto, talvez não teria tanto essa preocupação, mas o fato de estar tão distante, o fórum é tão distante, por exemplo, cada cidade, cada rincão social do Brasil, que são milhares, tem uma nuance distinta do que eles percebem como sendo um problema a ser resolvido. E, de repente, você está o Poder Federal dizendo para aquela localidade qual é o problema que ele quer resolver. Que não necessariamente é o que realmente o problema que realmente afeta aquela população local. Então, as políticas públicas são, por definição, medíocres. Porque elas são criadas para atender uma média. Para atender uma média, então, nunca vai estar bom para ninguém. O Estado central vai, estamos resolvendo os problemas, olha aqui, política pública, mas é tudo medíocre. Sabe a impressão que me dá? Que depois de tantos anos aí não vamos botar a República, não, vamos botar de 88 para cá, de tantos anos e vem aumentando o imposto, ele vem aumentando de 88 para cá, o imposto médio, a arrecadação estatal. O povo tem um problema social, uma pobreza, que nunca acabou no Brasil, que existe desde sempre. Mas ela vem aumentando porque o povo vem empobrecendo, porque ele corta na fonte, aumenta mais imposto nas suas compras, ele não consegue comprar nada com aquele dinheiro, pouco dinheiro que ele tem. Aí o governo ele vai arrecadando mais para querer poder dar mais assistencialismo, sendo que o país está cada vez mais sufocado na UTI, produzindo cada vez menos, ou seja, gerando menos arrecadação, e o governo arrecadando menos porque o país já está sufocado, sufoca mais para tirar o leite de pedra. É um ciclo que não tem como dar bom isso. Concorda? É baseado numa premissa falsa, que nunca dá certo, que é o Estado que vai resolver esse problema. Veja só, esse problema aqui no Brasil, graças a Deus, é menor, ainda existe
problema da pobreza. Ainda existe, existem milhões de pobreza, mas é um problema muito menor do que existia no passado do próprio Brasil. Não estamos, eu diria que numa crise de problema, de pobreza, como tem outros países como Venezuela, como a Argentina estava chegando lá uma crise aí de mais da metade da população estava em pobreza. Então, nós não estamos, graças a Deus, nessa situação. Mas vamos dar um exemplo aqui das decisões que os chineses tomaram, porque lá, se nós falamos em crise de pobreza, a China, nos anos 70, era mais de 80% da população em pobreza. 80% em nível praticamente de subsistência e que já tinham passado por um problema de fome que matou 50 milhões de chineses. Então eles passaram por uma crise alimentícia nos anos 60, matou quase 50 milhões de chineses. Recente. Abalou politicamente o Partido Comunista Chinês. Nos anos 70 eles perceberam, não podemos, estamos aqui, vai dar uma quebra de safra, não temos como garantir alimento. O que a gente faz? Aí a pergunta é, o que eles pensaram? Vamos fazer algum plano social aqui para garantir que todo mundo tem um prato de comida na mesa e vamos fazer aqui um prato para resolver o problema da pobreza, vamos fazer um plano nacional de acabar com a fome. Fizeram isso? Ou eles liberalizaram as propriedades privadas nos diferentes rincões da China para competirem entre si, entre cidades e estado. Agora vocês competem, vocês até podem fazer leis distintas, compitam e vamos dar a liberdade de você fazer um preço livre pelas suas mercadorias que vocês produzem. E outra coisa, fiquem com a mercadoria. A gente deixa vocês ficarem com a mercadoria. Então essa foi a decisão fundamental que mudou completamente a política chinesa até aquele ponto. E resolveu a alimentação ali? Que adiantou? Resolveu totalmente, tanto que o Partido Comunista sobreviveu. Porque se tivesse tido a quebra de safra e a crise alimentar, o Partido Comunista não ia sobreviver de novo. Sabe por quê? Porque Mao Tse-tung tinha morrido. Então a morte de Mao Tse-tung nos anos 70, e aí um novo governo assume, Deng Xiaoping assume, e aí começa a fazer essas reformas pragmáticas para sustentar, para se sustentar. Então, veja como a força da necessidade faz com que você adote um modelo totalmente antagônico a tudo aquilo que você acreditava desde a Revolução Chinesa, que aconteceu no final da Segunda Guerra. Então, foram aí praticamente 40 anos aí de comunismo com socialismo, né? Ao menos tentativa de comunismo, mas com modelo socialista totalitário. Ali, né? Que começou a se liberalizar nos anos 70. E essa liberalização, nos anos 70, privatizaram as fazendas para poder alimentar o povo. Não foi plano social que alimentou o povo. Ou seja, foram as fazendas ser liberal e exatamente, as fazendas nas mãos dos proprietários, produzindo livremente, competindo entre si, cidades e estado competindo entre si, diferentes pontos de zonas livre comércio, abertura de portos, e nos anos 80 aí começou a privatização de indústrias, que deu sequência a essa privatização ou desestatização, né, vamos dizer assim, que acho que é mais condizente, a desestatização de fazendas, depois a desestatização de indústrias. Finalmente, final dos anos 90, teve abertura de mercado, a abertura da Bolsa de Valores da China foi aberta mais uma vez. Estava fechada desde Mao Tse-tung, né, no final da Segunda Guerra. Ou seja, a China tinha um mercado de bolsa ativo até a Segunda Guerra. E depois fechou, ficou 40 anos fechado, depois foi empobreceu, matou dezenas de milhares de chineses, gerou problemas políticos para o Partido Comunista. Aí falou, não, vamos liberalizar agora. E esse modelo liberalizador seguiu até 2012. Em 2012, você tem o Xi Jinping assumindo, o Xi Jinping é da velha guarda comunista. Da velha guarda, entre aspas, comunista, né? Vamos pontuar aqui. Socialista. Né? Fascista, na verdade, né? Da velha guarda fascista, né? Essa velha guarda é de controle de Estado de tudo. É dessa visão que o próprio governo atual do Lula tem.
controle de tudo. Vamos controlar a economia, vamos controlar o quanto que ele faz, quanto que ele gasta, onde que ele come, o que ele come, o que ele consome, o que ele compra para a casa dele, o que é conforto, o que define conforto. Não é mais o indivíduo, é o que o Estado define. Então, essa visão fascista, tanto do Lula quanto do Xi Jinping, é o que tem sido dominante, né? Ao menos na nossa realidade atual. Sobre a direita brasileira, que eu acredito que seja muito nova, né? O senhor já falou a respeito do século XIX, que seria mais ou menos como era a esquerda no século XIX e tudo. Vamos botar dos últimos 10 anos. Eu acho que muitas dessas coisas começaram a ter clareza e definição a partir de 2013. Teve aquela revolta que o pessoal fez, uma revolta 100% popular, a gente introduziu aqui. Você acredita que a direita ela é desunida hoje em dia? E isso é um tanto uma burrice, porque o que eu percebo é que a esquerda ela tem uma união que até atropela um pouco a questão de princípios, tá? Vamos ser franco aqui. Por exemplo, pessoas de esquerda que na época da eleição um bate no outro, mas no segundo turno um apoia o outro. Vai entender, né? E na direita não existe isso. Na direita eu vejo que é um querendo ali o seu território. Se você pisar 1 centímetro fora da linha, você é decepado do sistema. Então, você acredita então que está faltando uma união mais presente na direita? Como é que é isso? Olha, a direita no mundo inteiro, ela tem essa mesma característica. Ela é individualista, ela não tende a compor e fazer esses tipos de... Irmandade. Ela não tem essa irmandade. Né? Ela é vista... O poder não é necessário, né, do ponto de vista da direita. Ao passo que, pela esquerda, o poder faz parte do processo revolucionário. Você precisa tomar o poder. Já a direita, ao menos essa nova direita que está surgindo aí, ou uma direita talvez... Aqui do Brasil não podemos ter como referência, porque isso é novidade. Mas aqueles que não são de esquerda, vamos dizer assim, né, os aspectos individuais deles não condizem com esse tipo de união para galgar um apoio, uma conquista de poder, porque o projeto de poder não é único. A visão de país, a visão de poder é distinto de cada grupo. Ao passo que a esquerda tem um projeto distinto, muito, muito claro, muito unificado. Diferentes nuances e táticas, no entanto, o objetivo final é muito coeso. Tem distinções também no objetivo final, mas são muito próximos uns dos outros. Não muda muito daquilo, daquele muda destino muito, final. exato. Então, eu acho que a tolerância na esquerda é muito maior entre pares da esquerda. Ao passo que na direita você, por questões de integridade ou por questões de uma visão futura diferenciada, então não compõe, não faz parceria. Ou é 880. 880. Então, acho que não vamos exagerar aqui, porque isso ocorre também. Então, dá para a direita se unificar e fazer essas parcerias, essas coesões também. Mas não é tão natural assim e também não é tão imoral, né, como a gente viu. Não vou dizer que a direita é moral também, não podemos dizer isso. Porque a política torna todo mundo amoral. Né? A verdade é essa, mas sem dúvida os agentes da política, você vê o quanto confortável ele está em fazer uma narrativa que antes era contrária dele próprio, você vê o quão desconfortável ou confortável ele está. É muito mais nítido você ver isso na direita, né? O mais frequente você vê um dissonante. Já a esquerda não, como você mencionou. Você tem os detratores, um do outro, se aniquilam politicamente no primeiro momento, no segundo momento estão se apoiando para evitar... Mas tipo no dia seguinte. Xinga no dia anterior, no dia seguinte, então eu estou apoiando Vimos isso de maneira... Lembrando, nos anos 80, as primeiras eleições diretas, você tinha o Brizola destruindo o Lula e vice-versa. Né? Mais o Brizola tentando destruir o Lula. Mas no momento seguinte, do segundo turno, um apoio irrestrito e aquela coisa. E a mesma coisa agora você veja o Alckmin
destruindo Lula nas eleições presidenciais anteriores, agora gritando Lula num palanque, enfim. Esse tipo de... Mas eu vi muito desconforto do Alckmin fazendo isso, né? Você vê pelo semblante dele, então ele tem um pouquinho... Algumas pitadas... Ele até teve semblante, né? Algumas pitadas de integridade ele já teve, né? Tá matando agora, né? Mas agora, nessas ações que ele teve ali, ele se colocou junto da vala comum de todo outro esquerdista sedento por poder. Então, eu acho que essa visão... O que podemos ter que melhorar, né? Eu acho que a direita brasileira está engatinhando. Está engatinhando em todos os sentidos. Em partido, em ideologia mais coesa. A ideologia da direita não pode ser um rechaço do que a esquerda quer. Não é isso, não é isso. É reacionário. Não é, concordo. Então você tem que ter uma visão própria, que compita por mentes e corações da população, tanto quanto a proposta da esquerda que é uma proposta emocional e que age tanto na emoção quanto no intelecto de todo mundo. Então, eu diria que a esquerda está mais avançada em termos de ideologia e de capacidade de proselitilizar essa ideologia. A direita não. A direita sequer tem uma ideologia ainda coesa, pensamentos díspares que certamente formam um conjunto, mas o conjunto ainda, como empacotado, envelopado, ainda não foi apresentado. Está se apresentando melhor, talvez, em alguns partidos. E agora o que eu acho que o segundo plano não é só ter um partido e uma ideologia organizada. É o que eu julgo que é a coisa mais fundamental, que é ter a sociedade organizada. E você veja que as organizações sociais não governamentais são abundantes na esquerda. Então, as organizações sociais para a direita, conservadora ou mesmo liberal, elas existem também, mas não são tão abundantes assim e não têm esse poder todo que as ONGs da esquerda têm. Então, eu acho que aí, não vou dizer que ONG é o caminho, mas eu digo que ter uma sociedade de fato que se defende e se defende de uma maneira organizada, conhecedora de como funciona o poder político, para poder fazer uma interlocução. Não adianta nada você... Isso é um aspecto da ciência política que é apontado pelo Robert Dahl, que é um grande cientista político dos anos 70. Quase que um precursor assim, da ciência política, né? Do pensamento político como ciência. Mas ele coloca nitidamente que você precisa estar falando a mesma linguagem. Então, quem vai respeitar a voz da rua é quem entende a voz da rua. Ao mesmo tempo, quem está na rua se mobilizando precisa estar falando a língua de quem está o representando. Sim. Você não pode ter um gap muito grande de dialética e de diálogo entre o representado e o representante. Então, é isso que acho que a direita ainda tem um pouquinho desses gaps. É mais em sintonia com a rua do que a esquerda. A esquerda está perdendo completamente a conexão. Então, mas eu vejo a rua muito mais de direita. Não, então, a direita está lá. Só que a rua não entende como é que funciona o jogo político ainda. Então cobra do deputado, fala, poxa, vai lá no STF e fala para ele, bate na porta do ministro, fala para ele que ele não pode fazer isso. Então você vê que isso demonstra que ainda não está lá para entender como é que funciona. Uma imaturidade de como é o sistema, como ele funciona. Não está falando a linguagem do poder. E é isso que eu acho que o povo ele tem uma linguagem do povo, mas não entende a linguagem do poder, que nem necessariamente são a mesma coisa. Aí eu lhe faço uma provocação. Eu acho que, como um deputado de direita, o senhor é contra ideologia nas escolas. Tá? Principalmente a gente vê a ideologia muito mais voltada para a esquerda, porque parece que o ambiente escolar e acadêmico é muito tomado pelo ambiente da esquerda, pelas pessoas que estão ali nesse espectro ideológico. A gente já viu movimentos como Escola Sem Partido, que tem uns 8 anos, 10 anos para cá, uma coisa assim e tal. E aí eu pergunto, por que a direita só se defende do tipo assim, não, eu não quero que você toque nas minhas crianças. É Escola Sem Partido. Sendo que os professores de esquerda já falaram, eu já vi entrevista, falaram assim, não, você pode não querer, mas eu vou estar na sala de aula com seu filho e eu vou falar o que eu quiser. É uma afronta mesmo. É uma afronta aos anseios da sociedade.
E onde é que eu quero chegar? Você acredita que uma falha da direita seria não jogar esse jogo também? Tipo assim, olha, a gente vai ensinar uma determinada ideologia, mas também vai pregar uma outra. Maximize, uma coisa assim, uma comparação meio tola, mas tá entendendo o que eu quero dizer? Ao invés de parar de ficar na defensiva, mas partir pro ataque de alguma forma. O que você pensa sobre isso? O ataque que a esquerda, que a direita, o ataque que a direita precisa representar é a todo o sistema de ensino coletivo. E eu prezo, vou especificar aqui. A direita, ela precisa representar o que em termos de ensino? Precisa representar o pai e a mãe educando os seus próprios filhos. Isso é a postura de força da direita, em que o pai e a mãe são soberanos na educação dos filhos e eles optam por coletivizar o filho ou filha, dado circunstâncias pessoais. Porque, a priori, quem deveria educar o pai e o filho deveria ser no âmago da família e da casa, como sempre foi. Até surgiu a ideia de coletivização do ensino e colocar em uma escola, ou numa igreja, ou num serviço militar qualquer, que aí já eram âmbitos de coletivização. Estou falando lá atrás, quando a escola não existia. Não existia o conceito de criança e de adolescente. Era um jovem adulto. Então, o conceito de criança e adolescência é um conceito novo. E é um conceito coletivista. Fora, para remover do contexto da família, né? Então, no contexto familiar, a criança ajuda os pais. Ela aprende convivendo com os pais, aprende fazendo pequenos serviços dentro de casa. Quem eram os tutores da criança originalmente? Era o pai, era o avô, era a avó. Aprendia ofícios da família, né? A família era muito mais integrada. Quem cuidava da previdência? Não tinha esse sistema de previdência coletivo. Quem cuidava dos mais velhos eram as famílias. Os próprios eram filhos. Os filhos. É verdade. Então, temos que primeiro resgatar essa visão mais orgânica da família. E aí você vê o quanto a gente já se coletivizou, porque você tem pais que não se veem como educadores. Ele não se vê como missão de educador. Ele tem que se ver como uma missão de educador. Ele pode até optar por coletivizar quando ele se reconhece como um educador falho. Eu sou um educador falho, então eu vou coletivizar e boto meu filho ali no ensino coletivo. Então, para que serve o ensino coletivo? Não é o grande... num contexto de subsidiariedade. Ou seja, a família é o contexto soberano e a família não é capaz de educar o filho, então ela opta por coletivizar o ensino do filho em alguma instituição, algum âmbito que ela espera ter ensino similar ao que o filho teria dentro do bojo familiar. Então, essa que é a visão que rompe. A visão que a direita hoje defende, não só no Brasil, mas no mundo, em várias partes do mundo, é uma visão ainda de esquerda. Eles defendem o ensino coletivo. Tem que ter mais educação, tem que ter mais professor. A conversa está no outro nível. Claro, tá tudo errado a conversa. Se o cara é de direita mesmo, aí que está o extremo, que a gente podia depois me oferir o termo extremo. Mas se você quer, de fato, ser coerente com você tá na direita e defender os direitos de família e defender os direitos daquela real conservadora, visão conservadora da família e sua função como célula da sociedade, célula tronco da sociedade, você tem que resgatar tudo aquilo que já foi coletivizado. Então, a segurança. Quem é que provê a segurança? O pai provê a segurança. Ele é o que dá a segurança em todos os aspectos. Material, físico, financeiro, em todos os aspectos. Emocional. Então, ele tem que ter essa função. A mesma coisa com a educação. Quem é que dá a educação? É a família que tem que ser a primordial educadora. Então, quando ela falha, ela entrega para um sistema coletivo. É o que eu digo que eu sou um pai falho na educação do meu filho. Senão eu faria homeschooling do meu filho. Eu estaria com meu filho sendo educado em casa. E eu já até falei com minha mulher várias vezes isso. Se nós temos o privilégio de educar o filho em casa, chamando tutores e educadores próprios para o que nós acreditamos que seja a educação adequada para o nosso filho, eu faria essa opção. Acredite se quiser. Os bilionários estão fazendo exatamente isso. Com certeza. Eles não estão mais educando em escola. Nem escola cara. Não. Estão tirando os filhos das escolas,
Aliás, o homeschooling para a classe média nos Estados Unidos tem explodido. Uma opção. Porque eles têm a opção. Cristo. A gente devia ter essa opção aqui no Brasil. Por que a gente não tem essa opção, cara? O Brasil... Porque temos um Estado totalitário, um Estado que não foi criado pela direita, temos um Estado que foi criado pela esquerda, que obriga a coletivização do ensino. E na coletivização você pode colocar e criminaliza o pai e a mãe que não quer coletivizar o filho. Como é que tá esses negócios do PL? Temos um Estado completamente anacrônico com a realidade da sociedade. É utópico. Ele está fora do contexto do que é a natureza humana. A gente tem uma resistência muito grande até para mudar isso, porque a gente sabe que tem alguns PLs, eu não sei exatamente o número aí, da implementação do homeschooling como uma opção para que você tenha. Isso faz parte de um sistema livre. Se você quiser continuar para a escola, seja pública ou seja particular, você pode continuar na escola tradicional. Mas eu acho que como cidadão, você tem essa liberdade de poder educar seus filhos em casa. Eu tenho certeza que muitos pais que possam fazer isso vão optar por fazer isso. Com certeza. Eu seria um deles. Eu optaria por homeschooling imediatamente, sabendo que meu filho... Claro, eu quero que meu filho... Eu vejo aqui aí uma questão individual também. Quando você tem pessoas que naturalmente são sociáveis e que se energizam do ambiente social, para que excluir ela dessa possibilidade? Então eu vejo que meu filho é extremamente social, tem vários amigos, e isso é bom para ele se anima, faz jogo de futebol. Então a coletivização não é um problema ideológico. Eu aceito a coletivização, mas eu quero prezar pelo meu individualismo também. E quero prezar pelos interesses próprios da minha família. É o poder de escolha. Até onde você quer coletivizar, Exatamente. Até onde você quer individualizar. É aí que está a diferença, a distinção de uma família conservadora, é que a família conservadora ela entende o indivíduo e ela entende o coletivo. E ela tolera os dois. Tolera os dois. Uma família de esquerda ou um esquerdista, ele só prega o coletivismo. E só tolera o coletivismo. O resto é extrema direita. E o ser humano não existe em nenhum outro ambiente senão o ambiente coletivo. Esse é o ambiente que deve ser promovido e tem que ser, isso é a regra, isso é que é o bom. Então, essa visão está morrendo, na minha opinião. A sociedade está mais viva, está mais acordada, está vendo que está contra a própria natureza da sociedade. E as sociedades fortes que existem no mundo, e não são as sociedades ocidentais, o Ocidente está sofrendo com o coletivismo. O Ocidente está sofrendo com o método da esquerda de obter o poder e de mentir sobre as definições e criar leis e maquiar o Estado tirânico de democrático. Estado democrático de direito. Não é Estado tirânico sem direitos. Então, mas sabe que é um absurdo? É isso que essa maquiagem não é só no Brasil, é no mundo ocidental todo. Aí você fala, então, quais são as sociedades fortes onde você vê, puxa, aquela família idílica caminhando em parques limpos e seguros e indo para escolas onde não tem doutrinação. E não é no Ocidente. Elas existem, só que não no Ocidente. Porque no Ocidente tem algum nível de doutrinação. Totalmente. O Ocidente é aberto. O liberalismo ele tem um aspecto positivo, não tem a mínima dúvida, mas tem um aspecto negativo, que ele se permite a se destruir por dentro. Ele não tem um sistema de defesa contra aqueles que querem, de fato, perverter o Estado e tornar o Estado em algo tirânico. Ele não tem esse sistema de defesa. Ele é aberto. Então, ele tolera opiniões de tudo quanto é gênero, e eu sou dessa natureza também. Eu quero ouvir todas as opiniões, incluso aquele que quer me destruir. Agora, o que quer me destruir, ele tem método para assumir o controle do Estado. E se por acaso ele, porventura, se tornar o líder, ele pode perverter todo o sistema para depois vir oprimir em nome da democracia. Em nome da democracia e exatamente, da liberdade de expressão. Eu vou censurar em nome da liberdade. Cara, isso é a coisa mais absurda. Você viu o que aconteceu lá, acho que foi a Carmen Lúcia, a ministra, do documentário que apareceu lá do Bolsonaro em 2022. Não, a gente não faz censura. Mas dessa vez, em nome da democracia, nós vamos censurar aqui rapidão. Em nome da... Pô, como tem censurar rapidão, cara? Você tá censurando, cara. Você tá louco? Enfim, coisas que estão acontecendo aí. Sabe o que eu acho um absurdo também? Concluindo aqui. Por exemplo, a Argentina, você tem a opção de você ter uma gasolina pura.
Aqui, a gasolina é utilizada como um método de controle da inflação, mesmo que não quer nem saber se ele vai detonar com milhares de motores. Mas a gente vai colocando mais álcool, mais etanol na gasolina para controlar o preço, sendo que você tem um alcoolina ali, né? Não tem mais gasolina, né? E na Argentina, por exemplo, você tem um pouco mais de liberdade, que se você quiser pagar mais caro, mas ter gasolina pura, você tem essa opção, né? Concluindo aqui, deputado, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a direita recente. Bolsonaro, que foi acho que, sei lá, o primeiro e último presidente da direita que tivemos, eu acredito. Você acredita que... Qual foi um erro? Foi a pandemia que pegou? Você acredita que teve algum erro que foi responsável para que ele não ganhasse 22? Como é que o senhor vê mais ou menos essa questão da trajetória do governo Bolsonaro? Bom, vamos assumir aqui que nós tivemos eleições limpas e eleições simétricas, que já são duas grandes premissas aqui. Uhum. Tá? Vamos assumir. E que o fato dele ter perdido foi exclusivamente culpa dele. Que eu não acredito que foi exclusivamente culpa dele. Mas eu vejo talvez alguns momentos, e vou dizer especificamente, questões de pronunciamento, questões de expressão. Primeiro que o contexto que ele estava, totalmente hostil a tudo que ele representava. Hostil a ele, as falas dele, o jeito que ele falava. Então, era combate, embate constante em todos os níveis, a todo momento. Então, extremamente difícil. Mesmo assim, ele conseguiu se tornar uma voz de maior influência do Brasil. Então, o que está em jogo ali? Teve muitos mais acertos, na minha opinião, do que erros. Eu não vejo que ele errou per se. Eu vejo que, como todo governo, assim como toda pessoa, tem um lado ruim, lado bom, não pode acertar em tudo. Alguns erros que eu digo na questão da pandemia foi em que aproveitaram algumas falas dele no início da pandemia e aquilo marcou o momento, e aquilo repetiram aquilo ali. Repetiram aquilo, criaram uma narrativa extremamente forte e que atingiu certamente o voto de milhares, se não centenas de milhares, talvez milhões de eleitores que sofreram perdas na família, mas e colocaram ele como sendo uma pessoa que estava completamente sem empatia do sofrimento que estava incorrendo na população, o que não é verdade. Mas foi construído com muita eficácia. Então, talvez o não pronunciamento teria sido a melhor escolha ali. Mas isso, olhando daqui para trás, a visão sempre é perfeita, né? Esse eu diria que é um deles, né? O outro, eu diria que é de não ter encarado algumas das mudanças políticas que eram necessárias para combater o que hoje é dominante. Por exemplo, o combate, não eram as medidas o pacote anticorrupção. Isso deveria ter sido prioridade. E optaram por não colocar isso em prioridade e colocar uma reforma da Previdência como sendo prioritária. E, de fato, a reforma da Previdência... Que também é importante. Muito importante, mas não foi reforma nenhuma e foi conduzida exclusivamente pelo parlamento. Foi um ajuste da Previdência, né? Uhum. Mas ficamos sem o pacote de combate à corrupção, né? Ficamos sem essa limpeza, essa continuação da Lava Jato. A minha interpretação, que é do momento político, está muito mais em sintonia com os levantes que aconteceram na rua e não com a ascensão da carreira do Bolsonaro. E é por isso, talvez, que não tenha tido um diálogo tão bom assim. Foi muito rápido, talvez. A sintonia não ocorreu. Quem fez essa junção dos movimentos de rua que vinham com essa vontade de combater corrupção, liberalizar a economia e de fazer realmente restabelecer a ordem no país, era a rua que vinha com isso. Eram as mobilizações sociais. E o combate à corrupção era o maior deles, dessas demandas sociais do momento. Então tinha que ter tido continuidade disso no governo, no início do governo, como prioridade, né? Só que o Jair Bolsonaro, ele não veio dessa mobilização. Ele estava meio que em paralelo
essa mobilização em campanha presidencial. E a campanha dele era mais contra a ideologia nas escolas, o kit gay e essas questões sociais que são importantes também. Algo mais combativo às ideias da esquerda. Exatamente. Ao passo que a mobilização que vinha da rua era para mudar o sistema mesmo. Mudar o sistema, acabar com a corrupção endêmica que estava enraizada no sistema, remover os líderes políticos que eram corruptos, aprisionar os empresários que também eram corruptores, fazer uma limpeza geral. Então, quem faz essa junção, no final, no frigir dos ovos do processo eleitoral, foi, por incrível que pareça, a Bia Kicis, que era uma mobilizadora social. Sim. E eu, como outro mobilizador, eu deferia à Bia o conhecimento do que estava acontecendo em Brasília, das instituições. Então, esse traquejo de diálogo de sociedade com o sistema político, a Bia era interlocutora. E ela era uma referência de todos esses movimentos do Revoltados Online, Vem Pra Rua, até alguns do MBL. Sim, foi vários outros, Acorda Brasil, Avança Brasil, vários outros que se mobilizaram. Então a Bia que fez essa junção da campanha do presidente Bolsonaro com a rua. Mas o Jair não necessariamente encampou essa demanda que vinha da rua. Porque talvez ele não abraçou totalmente isso. Não abraçou porque ele não era parte da mobilização dele, ele estava mobilizado por outro aspecto de combate, que era, como você colocou, o combate da agenda de esquerda. Então, talvez isso tenha afetado a priorização de projetos no início do governo. O que ele via como prioridade? A parte da reforma da Previdência era fundamental para ter estabilidade macroeconômica, monetária, fiscal e tudo mais. Então, ele via isso como sendo algo... Mas ele talvez não tenha acompanhado os... 2013, 2014, 2015, muita 2016, 2017 de mobilização contra a corrupção. E estava mais focado nesse combate pessoal dele e também ideológico que ele sempre travou. Então, talvez isso tenha sido um engano. Talvez se ele tivesse abraçado a luta contra a corrupção, tanto quanto um ativista de rua, com mais veemência. Mais veemência e, de fato, colocado aquilo em prioridade, trancado pauta, falou assim, eu vim aqui para combater a corrupção. O papo é vamos esse acabar agora. Aqui com a corrupção e sistêmica. Ao mesmo tempo que eu acho que teria sido um ano muito mais... eu tenho que dizer isso assim, olhando para trás, como é que teria sido 2019 se, por acaso, ele tivesse, de fato, encampado a guerra da corrupção, contra a corrupção. Muito provável que ele teria sofrido um impeachment. Porque os poderes que agora ainda estavam ali, estavam se reorganizando e estavam tomando aqueles meses como um fôlego. Uhum. E aquilo já era o bastante para fazer um contra-ataque. Então, na leitura política, talvez, esse embate contra a corrupção certamente teria talvez acelerado e logrado sucesso um pedido de impeachment contra o presidente. Então eu digo isso com uma certa avaliação aqui meio que tendenciosa minha, porque eu fazia parte dos ativistas que estavam na rua, então eu via o combate à corrupção como sendo prioritário e, sem dúvida, aí faço o contrário desse argumento. Se tivéssemos tido um combate bem feroz da corrupção, do ponto de vista de projetos e trancado pauta e tido todo o foco ali de apoiamento parlamentar, muitos dos problemas que a gente está vendo agora a gente não estaria vendo. Muitos dos líderes partidários... Porque agora a galera que conseguiu sobreviver está vindo com sangue nos olhos. Agora nós praticamente aniquilamos as leis que antes davam proteção. Ficha limpa não davam vale proteção. mais. Ficha limpa não temos mais, praticamente. Todas as leis que eram... vistas como sendo... todas as práticas que antes eram vistas como sendo práticas corruptoras, de dentro do partido, de uso de fundo eleitoral, de uso de fundo partidário, foram descriminalizados. Então, isso não é bom. Isso não é bom. Então, e isso que está dominando hoje a política. Então, eu vejo com essa... Então, essas duas coisas eu diria que seriam... E, obviamente, que aí você fala no último aspecto... de talvez erro, né? Eu vou botar o talvez aqui, porque obviamente que eu tenho minhas visões
e são limitadas baseado do escopo de coisas que eu vi. Mas eu diria que muitos que estavam em volta do presidente não eram os melhores assessores. Então a assessoria ali, em vários casos, e talvez aí eu possa até me colocar como um culpado, me culpo até por não ter me aproximado mais do presidente durante o primeiro mandato dele, muito em função dessa territorialidade, não sei se a palavra certa. Territorialidade que existia de vários desses agentes ali próximos, e eu não sei que tipo de conselhos ele estava dando. Talvez o senhor até talvez tenha pensado nisso, mas por algum motivo resolveu segurar. Eu não sei, eu não gosto de disputar território com ninguém. Entendi. Não é meu feitio. E eu passo que eu acho que eu tenho bons conselhos. Então, aliás, eu fui muito bem pago por dar bons conselhos. Talvez não para mim mesmo, mas para outros. Para outros. E eu acho que eu valeria de ter dado bons conselhos ali, ou pelo menos feito algum tipo de influência. Isso é culpa minha, né, de não ter me aproximado mais ali. Mas eu acho isso. Acho que também o erro de se rodear de pessoas que talvez não estavam no estado da arte de suas capacidades, ou que não eram pessoas adequadas a algumas das funções. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu vejo a realidade da coisa que se impõe, né? É muito difícil. Eu me lembro que em dado momento eu estava criticando algumas nomeações para o ministério, e um deles me chamou a atenção e falou: olha, pessoas com o nosso perfil, nós conhecemos aqui uma dezena, talvez, ou uma centena no máximo. Pouco. E só em um ministério eu tenho 2.000 cargos para nomear. Não tem nem gente para botar lá. Não tenho massa crítica de pessoas qualificadas e dispostas o bastante para assumir uma função. Então eu entendo esse lado. Posso hoje tecer o comentário crítico desses 3 erros aí que eu mencionei, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar uma dose aí de realidade no que eu estou falando. Sim. Porque é muito fácil a gente falar de uma perspectiva analítica, mas quando você está ali no momento e tem que tomar decisões... Olhar para trás é mais fácil, né? Você tem que tomar decisões baseadas naquilo que está brotando na realidade que você está observando. Sim. Então... E para concluir, deputado, aí eu faço uma provocação. Se em 2013 tivéssemos um poder moderador da monarquia, no Brasil monárquico de 2013, o que você acha que poderia brotar daquilo ali, das revoltas populares de 2013? Não, imediatamente você teria a convocação de novas eleições naquele ano. E se tivesse soberania popular, né? Porque o poder moderador ele responde à soberania popular. É uma junção de duas forças. Uma é a força popular e a outra é a força do poder de moderar. Então, os dois agem contra quem? Contra quem é governo e contra quem é a burocracia. O governo e a burocracia, por representarem vontades temporais do momento, às vezes exageram, às vezes erram na dose, às vezes são omissos, e a população se revolta, mas ela precisa se revoltar para alguém. Esse alguém é o poder moderador. Aí o poder moderador age e fala assim, ok, novas eleições. Então, certamente teríamos ali uma nova conjuntura. Não teríamos passado por 2013, passado por 2014, e gerado a crise econômica aí. Até o próprio sistema eleitoral de ter... olha só a desintonia absoluta. Eu me lembro nitidamente desse último discurso que eu vi. Acho que era depois da terceira mobilização que aconteceu em 2013. A Dilma, ela vai para a televisão e fala assim... Vamos lembrar de 2013 aqui. O que você via nas ruas? Você via cartazes, menos Marx, mais Mises, Olavo tinha razão, e do outro lado passe livre. Então você tinha movimentos de direita e esquerda misturado ali. Meio que um caos ali, né? Não tinha muito uma direção. Isso era 2013. E o que foi o discurso da Dilma depois da terceira saída na rua? Ela sobe e fala assim: entendemos a rua. Vamos fazer o programa Mais Médicos. Em que momento isso foi dito na rua e por quem?
Não foi dito por ninguém. Não era uma demanda popular. Mas em função de você ter um canal que não dialoga ou sabe dialogar, que é o levante popular que aconteceu em 2003, não sabia dialogar com o poder público. Então, não sabe direcionar o foco. E por não saber direcionar o foco, o representante político interpreta da maneira que ele bem entender. É isso que faz falta o poder moderador, na minha visão. Que, por Exato. exemplo, hoje em dia você faz um protesto, hoje em dia você vai até preso se fizer protesto. Mas se você não for preso, você vai gritar pra quem? Quem vai ouvir? Quem vai dizer, beleza, eu vou te atender, beleza, eu vou fazer, tá tendo um levante aqui, eu vou atender. Porque no hoje Império, fica solto. No Império era peticionado por carta. Você podia peticionar o poder moderador por carta, falando, queremos isso, 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 isso. Queremos tirar o juiz que é abusivo, queremos mais essa... E o poder moderador pode responder. Poderia ou não intervir. Poderia. A reação era controlável. Mas quando você sai na rua, sem muito foco, com vários movimentos díspares, e você não está concatenando aquele poder manifestado, alguém vai se aproveitar disso. Quem que se aproveita? O que está organizado para se aproveitar, que é o poder em exercício, que era a própria presidente. E ela interpretou, falando, entendemos as ruas, vamos fazer o Mais Médio. Depois disso fizeram Mais Médio e várias outras coisas. Até bom resgatar esse discurso, porque tudo que ela falou que ia fazer, nada era o que era a demanda das ruas naquele momento. Então, eu acho que é um aprendizado também para a gente saber focar e não perder tempo e energia se não é de uma maneira organizada. E essa que acho que é a mensagem aqui para a direita que surge. E vamos precisar dessa organização. Não há nenhuma virtude nos poderes instituídos, e a virtude toda, essa nova aristocracia, ela vem da sociedade. Ela não vem das instituições. Então, organize-se como tal. Assuma a sua função de aristocracia. Assuma a sua missão de resgatar o país. É daí que vai vir a nova vertente do país. Caso contrário, nós já temos um futuro projetado na mão de criminosos, corruptos, a galera que aproveitadores que já estão com poder. Não podemos aceitar isso. Deputado, todas as pessoas que vêm aqui ao Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, do seu coração. Acredito que já estava até fazendo isso. Acho que acabei de deixar. Mas, enfim, se o senhor quiser, a sua câmera é a mais baixa, tá? A mensagem que o senhor quiser. Eu acho que aquela mensagem já estava boa. Acho que se puder... Eu sempre penso o seguinte. O Brasil sempre tem opções. É um país continental, população massiva, riquezas infinitas. Sempre vamos ter as opções. Para a gente ter a melhor opção, cabe nossa consciência de determinar e de nos autodeterminarmos em torno dessa melhor opção. E essa melhor opção, ninguém vai dar para a população essa melhor opção. A população tem que criar ela por conta própria, de muita consciência, muito estudo e organização. E depois disso tudo, tem muita luta pela frente. E é constante, e para sempre. Então não há essa de delegar nada para nenhum político, nenhuma burocracia. Agora minha missão como civil está terminada. Não, a tua missão como civil, se você tiver sucesso como uma sociedade organizada, a tua missão numa sociedade civil com soberania popular, ela é constante e ela é muito maior e vai exigir de você cada vez mais como cidadão. Essa que é a realidade que para mim está nítido. E não fazendo isso, nós já temos a tirania de Estado que já está projetada e essa, olhando para frente, só vai piorar. E só vai colocar a tua condição humana em inferioridade às outras sociedades que fizeram esse exercício. Muito bom. É isso, deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado. Tá? Dizer que foi muito legal, foi uma aula, a gente misturou história e política, e é isso, né? Política é história, não tem como dissociar isso, né? Quero agradecer muito, tá bom, deputado? Obrigado e parabéns aí pelo programa. Valeu, obrigado. E é isso, obrigado também você pela sua audiência, já sabe, tem que curtir bastante, comentar tudo que você achou aqui embaixo, tá? E também as redes sociais do deputado, que é, o senhor lembra? É o arroba do... Arroba LP Braganca BR. No arroba Instagram. LP Braganca BR. Tá? O senhor tá só mais no Instagram mesmo? Tem alguma rede YouTube? Não, tem assim? todas. Instagram, Facebook, Twitter, Tá. Thread, Truth.
Todos esses comunicadores aí. E para você ficou confuso, não se preocupe, porque na descrição desse vídeo já tem todas as redes sociais do deputado, que a gente vai correr atrás, vai botar aqui. Quando você estiver assistindo, já vai estar aqui para você clicar, tá? É isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.